vocês estão bem? Eu sei, eu demorei mais do que eu devia pra fazer esse vídeo. Eu tenho coisas pra dizer no início, antes de começar. Primeiro que eu fiquei igual um gato de rua, sem fazer nada do vídeo, por isso que demorou muito, perdão, eu sou bem desocupado às vezes. E segundo, eu não esperava que esse vídeo ia demorar tanto. Então por favor, me ajuda e deixa o like, comenta, compartilha com alguém que possa gostar desse vídeo. E se você tiver de bom coração, se inscreve aí pra me ajudar. É isso, agora bom vídeo pra vocês. O Forsaken. O que falar sobre esse jogo que dispensa apresentações de vez em quando? Hoje eu tô aqui para falar sobre o auge e a queda do Forsaken. Não exatamente a queda, mas como ele tá em um declínio para literalmente ser o que o nome do jogo é, o Abandonados. Ai meu Deus. Em setembro de 2021, um jogo era lançado dentro da plataforma chamado FNB, ou Friday Night Blocks, que era basicamente aquele jogo Friday Night Funkin', só que dentro do Roblox. E uma dessas pessoas, que era um desenvolvedor, era o Robot Dev. Guarde esse nome. Depois de um tempo, o Robot Dev saiu desse projeto e acabou decidindo criar um próprio. Algo com mais personalidade e, bem, mais carisma, vamos dizer assim. Saída do Robot Dev no dia 27 de setembro de 2024, um jogo aparecia na plataforma, Domination, que meses depois, ficando um pouco mais popular, a gente iria conhecer como Forsaken. E agora vem a pergunta, o que era o Forsaken em si? Forsaken é um jogo assimétrico onde tem alguns players e o killer, ou o famoso um contra todos. E bem, os assimétricos há um tempo atrás não eram assim. Um bom exemplo é o próprio Marretão, que era basicamente 5 players, 4 sobreviventes e um que era um marretão. Ou o Bear Alpha até, que era mais dessa pegada de todo mundo contra todo mundo. Eu falei errado, desculpa. O que o Forsaken fez para se diferenciar de muitos desses jogos? Bem, tirando o fato que ele apareceu num dos melhores momentos, até porque a gente só tinha jogos como Grow a Garden e o Robin Brainrot, eu acho que ele tá ficando famoso nessa época. Ainda assim, também a sua personalidade, já que todos os personagens e coisas do jogo tinham a ver com a plataforma. Isso é importante, porque agora a gente vai falar dos personagens e das habilidades deles. Focar nos personagens que você ganha de graça, que eles são de 3 classes: sobreviventes, suportes e sentinela. Então, vamos lá. O primeiro sobrevivente que a gente ganha é o Noob, sim, um amarelão que todo mundo tá acostumado. Ele tem 3 skills, que é a Block Escola, que quando você toma, você fica mais rápido, só que demora um pouco pra você tomar. A Poção de Pedra, que eu não sei direito o que é esse negócio, parece um Estus Flask. Mas basicamente quando você toma, você ganha uma sobrevida, você fica mais lento, mas você toma menos dano do killer. E quando esse efeito passa, você corre pra caralho. E o Ghost Burger, que quando você usa esse item, você basicamente fica indetectável e invisível pro killer em todos os sentidos. Então ele não pode te rastrear e nem escutar teus passos. É interessante falar que esses itens eles são inspirados em Gears, que são os equipamentos que o Roblox tinha antigamente. Aqui, na verdade, até hoje você pode comprar. Um exemplo é o Blood Vial que eu tenho, o Apply More, e por aí vai. Porte, a gente tem o Elliot, do Work a Pizza Place, que é o personagem principal que aparece na capa do jogo e que também já apareceu em uma propaganda da Roblox, aquela bem antiga, com um monte de bicho correndo. Ele tem 2 skills apenas, que é a Hora do Rush, que quando você usa você ganha Speed 3, ficando muito rápido para fugir do killer, só que ele acaba bem rápido e é um uso por vez. E a pizza, que basicamente você joga uma pizza e o player que passar por cima recupera 25 pontos de vida. E com isso você recupera a Hora do Rush. É meio que isso mais ou menos, pra balancear. O personagem que você ganha é o Shadletsky. Ele é um ex-moderador da Roblox que permitiu você criar roupas UGC. Não exatamente permitiu, mas ele que deu o passo à frente para começar isso. Então sim, hoje em dia você pode fazer ou skins muito bonitas ou coisas no mínimo questionáveis. Só tem 2 skills, que é a frango assado, que quando você
usa esse item, essa skill, você basicamente come um frango e recupera 25 pontos de vida, se eu não me engano. E a outra é a Slash, que ao usar você dá um tapão com a espada que ele tem no próprio jogo dele, né? E se pega no killer, deixa ele stunado por um tempinho. Só que assim, é uma merda de acertar essa espada, porque honestamente eu nunca errei tanto isso na minha vida. Depois da gente falar de todos os personagens barra classes do jogo, nada mais justo do que falar dos killers também, não é? Então eu vou falar dos 4 principais que a gente tinha no jogo, e eu vou falar também um pouco dos mais recentes mais pra frente nesse vídeo. Do primeiro killer, que é o Jason. Eu me recuso a chamar ele pelo novo nome. O Jason, ele é bem simples até, eu não vou me aprofundar muito nele, porque realmente, como ele é o primeiro killer, não tem muito o que falar. Todos os golpes dele são focados se você está perto do cara ou cheirando o cangote dele. Muitas vezes a segunda opção é a melhor, tá ligado? O segundo é ele, o John Doe, que depois que eu peguei a skin do Gazarpon eu não parei de jogar com ele. O John Doe, ele é simples, ele tem as seguintes skills. Footstep, que é basicamente ele dá um pisão no chão e ele marca onde ele pisou, e a pessoa que passar por cima vai ficar marcada e lenta. E se eu não me engano vai tomar dano também, deixando você bem vulnerável a tomar porrada. O dele é a Energy Corrupt, eu acho que eu falei certo, eu acho pelo menos, tá deixando na tela. Que basicamente ele enfia o braço corrompido dele no chão e puxa, trazendo essas estacas. E ele é um personagem, como você pode perceber pelas estacas, eu não sei mais falar, que você tem que pensar um pouco antes de jogar. Então, pô, tem uma rapaziada tá em tal lugar, você joga os espinhos em tal local, assim eles ficam presos e você consegue pegar todo mundo. É meio que isso, acho que deu pra entender. Ou você só mira em todo mundo e dá dano nesse negócio também. Também tem um golpe, uma skill na real, que ele pode revelar a localização de todo mundo do mapa. É isso, por curto período de tempo, mas ainda assim é bem útil e quase todos os killers agora tem isso. Quase, viu? O killer é 1x4 e ele é bem relativamente simples. Ele tem o Mass Effect, que ele prepara um cortezão muito zica, e se pegar em você, ele deixa a tela toda cagada, olha isso aí. Ele tem também o Entanglement, que ele joga as espadinhas dele, e se pegar em você, tu fica com uns pop-up na tela e assim, clicar pra atirar. Hoje em dia eu não lembro, hoje em dia eu nem sei como é na real, esse bagulho de Entanglement, mas era assim antigamente. E ele também tem aquela pira de revelar todo mundo do mapa, só que ao utilizar você fica cego por um tempinho. Então é uma troca justa até. É o Cool Kid, que guarde muito bem ele vai ser bem importante para esse vídeo, que literalmente ele tem um dash, que se pegar, deixa o cara pegando fogo, ele invoca uns minions, que se bater em você, você pegar fogo, e ele joga um bloco em você, que só te deixa lento, ele não te taca, não deixa você pegando fogo não. A gente termina os 4 primeiros killers, e agora vem a pergunta principal. Tá, ele é um jogo com foco das coisas antigas do Roblox, mas ainda assim, o que fez esse jogo ser diferente? E agora eu vou explicar o que é a Last Man Stand. Eu acho que é uma das coisas mais originais que eu vi em um jogo assimétrico. O último homem de pé na tradução seria basicamente você ser o último player vivo da partida, o que trocaria que tocaria uma música especial pra você e o killer. E parece uma ideia mega interessante e não é à toa que vários outros jogos colocaram essa mecânica. E aí que veio o ponto, o Forsaken ele decidiu fazer com que essas Last Man Stands fossem meio que especiais para cada um dos bonecos. Então se você usasse um personagem e tivesse o killer específico na partida, ia tocar uma música nova. Um bom exemplo é se você usasse o sobrevivente 007N7
e o Cool Kid, que ia tocar essa música aqui, que vai tocar agora. Essa ideia, ela não só se prende a usar esses personagens específicos, mas sim em skins também. Obviamente a skin com a Last Man Stand mais famosa é a Compass, ou Gás Harpoon do John Doe, que é, obviamente, se você joga Forsaken, você conhece essa música só dos primeiros 2 segundos. 내가 모는 배가 좀 흔들릴 테니 다들 꽉 잡아! E obviamente, né, nem tudo são flores, porque no dia 18 de março foi onde o jogo literalmente jogou toda a fama dele na sarjeta, no sentido literal. A desenvolvedora do jogo, a Soldering Velocity, acabou tomando um expose de coisas bizarramente absurdas. As mais leves são catfishing, que é você se passar por uma pessoa, conversando com essa pessoa. Eu acho que deu pra entender, senão eu vou estar deixando na tela o que seria mais ou menos em um desenho. Entre outras, como financiar soltar um cara extremamente perigoso que tentou cometer um crime. Chantagear pessoas com fotos e vídeos de momentos íntimos, um bagulho assim. E é disso pra pior no sentido literal. Ela negou tudo de primeira, só que depois ela aceitou e falou que tudo era verdade. Mas como um último golpe pra levar tudo, ela tentou vender o jogo nas costas da equipe inteira por acho que 1 milhão de Robux, se eu não me engano. E mais, ela pegou o dinheiro das Game Pass Earth Day, que era pra uma caridade sobre o Dia da Terra, um bagulho assim. E essa Game Pass, você ganhava acho que 6 skins, que eu acho que deu mais ou menos 50 mil dólares, mais ou menos, de lucro. Ela pegou tudo e gastou com ela e a namorada dela, irônico. E uma pelúcia de um dos personagens, que era a pelúcia do Chansey, ela também pegou. Foi mais ou menos 35 e pouquinho aí que ela pegou pra ela. Acabou saindo totalmente, entre aspas, do jogo. Com isso entrou 2 novas pessoas que tentariam resolver esse problema. O Basil e o Hitoko. E aí que às vezes eu concordo com a ideia de levar esse jogo junto. Mais ou menos, eu acho. Meses sem um update. Finalmente, depois de uma briga judicial. Sim, estavam brigando judicialmente em um joguinho de blocos. Eles conseguiram a posse do game, né? Com essa lei guarda. Oh, meu Deus. Poderiam finalmente trabalhar no jogo. E aí que começa o declínio. Porque depois que esses 2 entraram, foi treta atrás de treta e update ruim atrás de update ruim. Obviamente que tem algumas que se safam, mas muitas delas são ruins, na minha visão pelo menos. Vou ficar muito tempo falando de todas as tretas, mas eu vou falar as mais importantes na minha visão. A treta é que um dos, acho que scripters ou até roteiristas, um bagulho assim, tinha contato com a Soldering Velocity, ele acabou saindo por conta própria. A Soldering Velocity ainda ganhando 25% do jogo acima de todo mundo, mesmo o Basil, acho que era o Basil, falando que ela tava fora do projeto. E isso acabou sendo um baque tão grande que meio que muitas pessoas começaram a não confiar mais nessa rapaziada, no Basil e no Hitoko especificamente. Treta onde mostrava que o Hitoko era manipulativo com a própria namorada e amigos, onde ele fez 3 threads no Twitter, apagou as 3 porque uma delas, a namorada dele respondeu e as outras ele deletou, seja lá por qual motivo. Treta do Dream Game, que simplesmente o criador do jogo Dream Game, que é um jogo inspirado em Umenic, entre outros jogos, acabou pedindo pra rapaziada do Forsaken tirar as skins de dentro do game, que eram a Mafioso do Cool Kid, a Eunoia do Elliot, se eu não me engano, e uma outra lá que era do Chad Letsky, não vou lembrar agora o nome. Por conta de várias tretas envolvendo até artes mais 18, vamos dizer assim. Uma leve chuva de tretas, muitas skins foram canceladas por causa disso. Algumas por motivos tão idiotas, vamos dizer assim,
que chega a ser hilário. Hilário mesmo. O baque final foi quando eles lançaram a update do Guest 6666. E meus amigos, essa foi uma update que deu controvérsias, viu? Pelo amor de Deus. Já estava sendo prometida há meses mesmo, e chegou com absolutamente pouquíssima coisa. Veio, obviamente, o Guest, a Verônica, que era uma das novas sobreviventes, e só um mapa novo, uma variante de uns mapas que já existiam, e só. Tanto que eu disse pra vocês lembrarem do Cool Kid, então, agora ele entra em jogo. Porque todos os killers, depois do update do Nolly, são exatamente iguais ao Cool Kid. Ele tem um dash, ele spawna, faz alguma coisa, ele joga alguma coisa em você, e é isso. Acabou. Ele é isso aí. Isso tudo que eu falei, o jogo só foi decaindo em players e também um pouco na qualidade de algumas coisas. Mas especificamente em players. Pô, um jogo que numa update hoje em dia pega 150 mil players. Que você pode pensar, pô, mas ainda assim é muita gente. Sim, eu concordo, mas pra um jogo que, sei lá, numa quarta-feira qualquer pegava 500 mil de players simultâneos, a queda foi muito mais do que alta. Ainda mais que tem muitos outros jogos por aí que competem claramente com ele e não tem nem um terço da visibilidade. E eles são muito bons. Acho que a principal coisa que eu queria falar nesse final é como nenhum outro jogo foi igual ao Forsaken. Die of Death, ele não tem nem um terço do que o Forsaken é, ele assim é muito bom, só que não tem o reconhecimento que deveria. Esse Distract sendo literalmente um Dead by Daylight, mas que em celulares fracos ou PC fraco não roda nem fudendo. Irmão, meu PS4, que é um console que roda Red Dead 2, tava sofrendo para rodar um Roblox. Olha o naipe em jogos que se salva, como o próprio Die of Death, que eu dei exemplo, e o Bite the Night, eu não sei falar o nome desse jogo, que é um assimétrico de Five Nights at Freddy's, que ele é muito bom. E que, adivinha, se não tiver o mesmo destino do Forsaken, ele pode ser considerado como o melhor assimétrico. Como última parte do vídeo, já gravei esse negócio 3 vezes. Minha opinião sincera é que eu acho difícil esse jogo se reerguer, ainda mais pelas tretas e cancelamento de várias coisas, mas também pela estética assimétrica ter meio que saturado. Você olha pra esquerda, tem o Bite by Night, agora você fala o nome do jogo, que é um assimétrico de FNAF, que eu joguei por 2 dias, eu cansei. Aí você olha pro outro, Die of Death, que por mais que tenha aquela ideia de partidas random e que todo mundo é killer e o único sobrevivente, não sei o que, ainda assim é um assimétrico e você cansa se você não estiver jogando com amigos. Então eu acho que deu pra entender, né? Ainda assim, é bem triste esse fim do game, porque vamos pensar que se o Hitoki e o Basil não tivessem brigado judicialmente pelo game, esse jogo teria sido vendido e seja lá o que tivesse acontecido com ele. O que, na minha visão, acho que seria um bom final pro jogo, até porque eu acho que hoje em dia eu não iria participar dessa equipe nem fudendo. Esse foi o vídeo, mas antes, só por falar um pouquinho mais, desculpa por esse bom tempo sem postar nada e muito menos avisar qualquer coisa. Eu tenho uma mania de simplesmente vagabundear por aí, então quando eu pensei, não, eu vou fazer esse vídeo aqui, eu tava com 700 coisas nas costas. Eu tô zerando o Library of Ruina, que eu vou fazer um vídeo também, se vocês quiserem. Aconteceu mais coisas, como um dos jogos que eu jogava antigamente vai ter o servidor fechado, que eu também vou fazer um vídeo. Então, né? E eu acho que deu pra entender, né? Ainda mais, eu peguei um tempinho e quando eu pego pra editar, eu realmente edito bastante coisa. Então é o 880, ou eu não faço nada ou eu faço muito. Era só isso mesmo. Muito obrigado por você que viu esse vídeo até aqui. Deixa o like, comenta, compartilha com alguém que possa gostar desse vídeo. E se você tiver de bom coração, se inscreve, que você vai me ajudar bastante. Eu quero bater 1000 inscritos até o final desse ano. É isso, um beijão e até o próximo vídeo, se eu tiver coragem de fazer.